de Deus. Mas agora vamos ao comentário dela, Jussara Galto. Bom dia, Jussara. Bom dia, Dilson. Uma boa sexta-feira. Bom dia, Gabriel. Que todos tenhamos um fim de semana maravilhoso. Estamos em compasso de espera. Não sabemos, nós cristãos, esperando que aconteça o melhor e que nós tenhamos realmente o nosso país de volta, que nós o recuperemos para poder voltar a trabalhar, a pensar, a viver e amar, a construir, a plantar. Com boa vontade, com muita esperança e com muita vontade de dar certo. Isso é o que nós estamos esperando hoje. Nós sabemos que estamos vivendo assim numa situação de extrema intranquilidade. E eu até tenho uma historinha, porque eu adoro a mitologia grega, uma historinha que se chama, que se define, se refere a uma situação de extremo perigo, assim, de extrema insegurança. A história em si não tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, a não ser pelo perigo que nós temos e a qualquer momento que desabe uma coisa muito ruim sobre nós. Ou não. Então, a história da espada de Damocles é a história de um cidadão comum, numa cidade grega, que ele vivia reclamando de tudo, e reclamando principalmente da incompetência do governante, que no caso a cidade era Siracusa, e o governante, ele se chamava Dionísio de Siracusa. Então tinha esse cidadão chamado Damocles. Damocles, a gente costuma se referir assim como se fosse uma espada, mas a espada de Damocles é porque o Damocles era esse cidadão que criticava, não aceitava nada. Então, um dia o Dionísio, para calar a boca dele, para ele ver que a coisa não era assim tão fácil, ofereceu para ele uma sugestão, uma proposta de colocar uma espada muitíssimo afiada, pesadíssima, sobre a sua cabeça, presa, é lenda, né? Por um fio de cabelo, para que ele sentisse a instabilidade, no pavor da instabilidade, da insegurança que estar sobre determinada situação, principalmente de governo, acarreta para a pessoa. Então, assim, um pânico total, nunca sabe o que vai acontecer, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai morrer, se vai cair num buraco, se vai ser atacado. Naquela época eram comuns os ataques de uma cidade-estado contra outra, enfim, guerras o tempo todo. Então, eles disse, vamos fazer isso. E aí o Damocles, porque a situação é tão pavorosa, é tão perigosa, que ele disse, não, deixa assim. Aí, certo, parou de criticar, né? É como se nós estivéssemos agora colocando uma espada de Damocles sobre a cabeça do tirano que governa, desgoverna e que tiraniza o nosso país. E se chama Xandão. Ex-advogado do PCC, não sei lá porque um dia ele acordou e resolveu pensar, eu sou o dono do Brasil. E agora todos têm que se curvar, inclusive um presidente eleito pela vontade popular, pela maioria dos votos, que aconteceu com o Bolsonaro em 2018, como se repetiu, e agora está aprovado, em 2022. Pois bem, então, eu usei esse exemplo da espada de Damocles porque é uma situação extrema. E o que nós estamos vendo em relação à situação brasileira? Ele está com uma espada sobre a cabeça dele, que pode cair a qualquer momento e vai acabar com toda a empáfia, com todo o poder, né, com toda esse sarcasmo, esse deboche que ele vem governando o Brasil, tiranicamente, usando apenas e tão somente a sua própria vontade. Para começo de conversa, ele trabalha num colegiado. Ele não ouve ninguém. Ele parte do pressuposto que a ideia dele é tão boa que todos os outros aceitam e aceitariam em qualquer circunstância. Ele é tão modesto que ele não conserta os seus pares.
quer dizer, dentro do seu grupo, dentro do próprio Supremo e da sua turma, né? Grupo é turma, ele não consulta ninguém. Tanto que ele pôs a tornozeleira no Bolsonaro, não consultou, depois remeteu o Bolsonaro para uma prisão em casa, também não consultou ninguém, e essa prisão domiciliar foi executada, e hoje rolou naquele teatro de horrores, aquele circo de horrores, que se transformou o Supremo Tribunal Federal, para praticamente a finalização das oitivas, das testemunhas e das pessoas que ainda tinham que falar. Porque como o processo agora não obedece um trâmite legal, um trâmite que todos os advogados conhecem, eles fazem do jeito deles, tanto que eles inverteram tanto esse processo, que eles fizeram muito antes de tudo a sentença. Quando um juiz começa a jogar um procedimento, um processo, não tem ideia. Ele vai formando a sua convicção através da instrução, da juntada de documentos, de tudo que serve ao entorno de uma instrução criminal. No caso que estamos falando é criminal. Então, e se fosse civil também. Mas com outra lei, com outro código, evidentemente, e com uma Constituição soberana pairando sobre tudo. Só que agora não é nada assim. O Código Penal já foi rasgado, já foi jogado no lixo há muito tempo, a Constituição Federal, antes dos processos, penal, civil, falimentar, todos os outros processos, foi para o lixo, bem antes deles. E depois, então, ele começou a acabar um por um. E agora é a vez, ele está acabando com o processo penal. Código Penal, processo penal. Então, a gente não sabe que loucura que virá. Só sabemos porque a imprensa, essa imprensa comprada, essa imprensa aqui é um puxadinho, que é um porta-voz oficial do Supremo Tribunal Federal, já vem dizendo há muito tempo, há alguns meses, antes de começar a instrução, que Bolsonaro será condenado por toda a sequência de crimes horríveis que ele fez, será condenado a 41 anos. É mais de 40 anos. Pode ser 41, pode ser 50. Vai depender, né, do humor deles. Se comer uma coisa e que fez bem, talvez seja 40, em alguns meses. Mas se ele tiver azedo, tudo pode acontecer. Porque nós estamos vivendo num país sem lei. E como o foco agora está nele, porque é dele, a espada de Damocles está para cair sobre a cabeça do povo brasileiro. A cabeça do Bolsonaro e do povo brasileiro. E nós estamos rezando para que aconteça uma inversão. Eu estou rezando, pelo menos, que essa espada mude de cabeça e fique em cima da cabeça do Xandão. E que nas próximas horas, nos próximos dias, aconteça algo muito justo, muito necessário, que é o pagamento dos crimes que Alexandre tem cometido contra o Brasil e contra os brasileiros. E contra os brasileiros, não só pelo número muito grande de brasileiros que ele já puniu, que estão punidos, que estão fora do país, que estão sem rede social, que estão sem conta bancária. São milhares que perderam sua liberdade. Estou contando com o povo de 8 de janeiro, estou contando com Roberto Jefferson, estou contando com Daniel Silveira, com o general Braga Neto, com todos que estão presos. Pessoas contra as quais não existe nenhuma condenação. Não existe nada que vale a pena. Não existe o processo legal sequer. E hoje foi manchete em todos os jornais, porque eu estou de visita na casa de uma amiga e ela assiste televisão. Eu não assisto. Mas estamos na casa dela e a gente está sempre junto, que costumamos nos ver, então eu acabo vendo também televisão. E pude observar que a notícia, e também na internet, a notícia que mais causou espécie hoje, mais chamou a atenção, foi a notícia sobre um prefeito. Adivinha de que partido? Partido das Trevas. Adivinha de que cidade? A cidade do Cachaceiro. Lá onde tudo começou para ele, para a felicidade dele e para a nossa desgraça.
São Bernardo do Campo. Esse prefeito foi descoberto um escândalo, claro que abrangia outras pessoas, outros políticos de outros partidos, mas o líder da quadrilha, que fez tudo, foi ele. Não estou inocentando, tirando a responsabilidade de ninguém, mas ele é o chefão. Como é o cachaceiro chefão de toda a ladruagem que existe no Brasil. Pois bem, 41 milhões. Acharam? O cara tem, assim, ó, essa sensação de impunidade, eu tudo posso, eu sou o cara, nada me acontece, o cachaceiro é meu padrinho, é meu chefe, é daqui, surgiu aqui nessa cidade. Então, eu sou do bem, só porque eu quero ser. Então, eu vou roubar um pouquinho? Não, não sou burro. Sou inteligente igual meu chefe. Vou roubar bastante. E roubou 41 milhões. Eu acho assim que é uma ação incrível. E mantida dentro de casa. Cara, eles estão assim, tão sem noção, tão cientes de que com eles não acontece nada. Eles guardaram aquela quantidade, aquela fábula de dinheiro em casa. No mesmo país, sob a mesma jurisdição, né, entre aspas, não que seja realidade, infelizmente, mas no mesmo país, onde uma moça, uma senhora jovem, mãe de crianças pequenas, escreveu com batom numa estátua, uma sujeirinha que limparam logo, uma frase que nem foi inventada por ela. Porque se ela tivesse inventado aquela frase, até, não que fizesse, à luz do direito brasileiro, fizesse jus a uma pena tão violenta. Mas nem isso era dela. Só o batom. A única pessoa que perdeu foi ela. Perdeu um batom. Bom, essa pessoa pegou uma pena de 14 ou 13, 17 anos. Mais ou menos assim, né? São tantas penas que a gente acaba se confundindo. Sem direito à prisão domiciliar, porque ela é mãe de crianças pequenas, e uma das maiores ladras corruptas do Brasil, a mulher do Cabral, a Cabralina lá, ela, porque tinha filhos adolescentes, condenada a quase 100 anos, foi para casa cuidar dos filhotes. E a Débora não teve esse direito. E assim como a Débora, tem mulheres lá da minha idade. Tem mulheres com 76 anos. Eu já tenho mais. Mas tem mulheres com 76, com 70, com comorbidades, já em cadeira de rodas, precisando de tratamento, de médico, de medicação. Estão lá assim, ó, por causa que o sadismo do cabeça de ovo, ele não tem limites. E assim há de ser a pena que o acometerá, sem limites, porque ele tem que pagar nesta vida por todas as maldades que ele tem fazendo nos últimos 20 anos, podemos dizer. Porque os crimes ele vai desde chantagear um ex-presidente da República, passa por torturar, prender e inventar assim, um processo criminal em cima de um outro ex-presidente da República, tirar da cadeia outro ex-presidente condenado em 3 instâncias superiores, condenado, tira para governar o Brasil, para desgovernar o Brasil, mesmo o outro sendo um pudim de cachaça, mas era um comunista raiz. E há quem diga, esse cara é burro, é ignorante. Não é burro e não é ignorante. Ele se faz, ele é salame. Ele engana, ele é um mestre da mentira. Ele que diz que o homem mais honesto do Brasil, estou falando do cachaceiro, que por servir aos interesses do Xandão, ele trouxe para a presidência da República, porque era o único homem, prestem atenção, isso está tudo provado, o único homem que poderia fazer frente ao Bolsonaro, não para ganhar, mas para fazer uma quantidade X de votos, porque o Haddad, aquelas coisas tacanhas que concorreram antes, não tinham a menor chance. Não tinham, porque o governo de Bolsonaro foi muito bom. E porque quem não gostava do Bolsonaro, muita gente passou a gostar, porque ele foi bom, foi honesto, ele cumpriu com a sua promessa de campanha, ele tirou o Brasil de um buraco imenso, botou as estatais tudo com lucro, botou água no Nordeste. Ele fez coisas inimagináveis para um presidente que estava cercado de todos os lados. E era derrubado na maioria das coisas que ele fazia. E lá atrás, quando ele pegou e quis dar a honra
a diretoria da Polícia Federal, o Xandão já não deixou. Se ali nós tivéssemos um congresso sério, de homens honestos, ele teriam mandado ele calar a boca, acabou. Não, ele acabou também com a independência dos poderes, porque o Congresso, não vamos esquecer nunca, tá, gente, que o cachaceiro e o Xandão é todo vinho da mesma pipa. O Xandão talvez por interesse, não acredito que ele seja comunista, mas por interesse ele se faz dele, para estar assim com o presidente da República, ele tirou do cárcere, em cumprimento de pena, penas inapeláveis. Em todas as instâncias superiores ele já estava condenado com uma outra pleiade, ou digamos, uma outra capivara de processos para serem julgados, onde ele também seria condenado. Pois bem, esse aí, lá atrás, fez isso. Mas a esquerda americana, quando não conseguiu ajudar a esquerda brasileira a que Bolsonaro não se elegesse depois, em 2018, primeiro deram uma facada nele. Tudo regiamente pago. Com dinheiro chegado assim, de montão, com os melhores advogados. E o advogado debochado também, bom advogado, mas um debochado. Perguntaram, mas o senhor sabe quem foi, quem mandou cometer esse crime? Sei. Mas quem é então? O meu cliente? E fim de papo, não é obrigado a dizer. Antes nós tínhamos uma OAB que dava guarida para esse tipo de advogado sacana. Hoje nem OAB nós não temos mais. A Ordem dos Advogados do Brasil é um lixão. Eu tenho mais de 50 anos de formada em Direito, com 50 anos, mais ou menos, um pouco mais, de exercício profissional no Tribunal do Júri do Rio Grande do Sul, em alguns outros estados, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Durante 50 anos eu só fiz isso. E hoje eu tenho vergonha. Agora, dia 11, foi o dia do advogado, que no meu tempo era o dia do pendura também. A gente ia comer nos restaurantes, não precisava pagar, provando que era estudante de direito. Hoje, nem se festeja o dia dos advogados, nem se comemora. E nós, advogados, assim, a gente se esconde. Advogado, onde? Cadê? Porque a gente tem vergonha de pertencer à Ordem dos Advogados do Brasil. E a minha OAB tem 4 dígitos. E aqui no Rio Grande do Sul, 4 dígitos, só quem é advogado. Há muitas décadas. Então, vocês vejam que nós estamos num país sem leis e sem os advogados, que são os guardiões, depois dos guardiões da Constituição, que são os ministros do Supremo Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, depois deles, os guardiões que ficam, não ex-adverso, mas que ficam também nessa linha de observância de que as leis sejam cumpridas e que o direito seja respeitado. Então, essa organização se chama Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, é um lixão. Como a ABI, Associação Brasileira, ABIX, Associação Brasileira de Imprensa, que é a associação que abriga os jornalistas profissionais. Pergunte, veja, analise, vasculhe nas televisões abertas e na internet quem são os verdadeiros jornalistas. Jornalistas raiz, jornalistas verdadeiros, que cumprem um juramento, que todo profissional cumpre um juramento quando se forma. Nós, advogados, os bons advogados, honram até hoje muito embora a nossa ordem que nos represente seja um lixão, nós temos, com certeza, nós temos outras entidades classistas que deveriam também dar guarida, não tanto quanto os advogados, mas a ABI, na mesma linha, na mesma faixa da OAB, deveria manter a imprensa livre.
Uma imprensa verdadeira. Olha a cara de nojo, de deboche, assim, ó, e deixa transmitir a raiva que ele sente pelo status quo do ex-presidente da República, que é um homem adorado pela maioria da população brasileira. Hoje, deu para ver hoje. E ele disse para mim, por isso que eu não vejo. Para não ver televisão, eu não tenho um aparelho em casa. Eu vejo no computador, ou eu vejo no celular, para que ninguém chegue na minha casa. Sara, liga aí para ver o Jornal Nacional. Sara, liga aí para ver a novelinha. Não tem. Não tem. Não tem como. Como assim? Na minha casa não tem televisão. Tal é o cuidado que eu tenho para que não entre essa maldição, essas mentiras, esse descaso pelo Brasil, não entre da porta da minha casa para dentro. Tenho cuidado também com as pessoas que eu levo lá para dentro, que eu convido. Na rua, claro, tem que conviver com todo mundo, e numa boa, porque eu não tenho raiva das pessoas, eu tenho raiva da ideologia que move algumas amigas minhas, alguns amigos, pessoas boas, e que são, e não sabem que são conservadores, que são a favor da família, contra o aborto, contra as drogas, que amam a Deus, tem sua religião, mas também tem esse desvio de conduta de aceitar que homens que pregam e implantam o comunismo no Brasil, eles sejam considerados pessoas gratas, pessoas respeitáveis, o que não são. Mas isso é outra questão, e eu falo com a intenção mais pura do mundo de convencer algumas pessoas que eu possa atingir através da minha palavra, não só aqui, das palestras que eu faço, das reuniões onde eu vou, onde eu divido, né, as minhas ideias com pessoas que também eu compartilho, com pessoas que também pensam como eu. Mas então, dentro desse alerta que eu estou fazendo para vocês, desde que comecei a falar com vocês hoje, dentro desse alerta, vem um pedido meu para que vocês procurem, quem sabe manusear bem, mexer bem na internet, e ainda fala inglês, ou pode falar em português também, é possível se obter através da internet, o The Fake Judge. Fake Judge. Quer dizer, fake você sabe o que é, essas palavrinhas que nos atormentam aí. Fake Judge, justiça. Então, é a justiça de mentira, ou a justiça dos mentirosos. É a grande mentira que é a justiça. Autor desse documentário, que levou mais ou menos 1 ano e meio para ser realizado, foi muito bem escrito. Ele participou assim, de entrevistas com todas as pessoas que ele pôde para falar sobre a realidade brasileira, sobre a personalidade do Xandão e os crimes por ele cometidos nesses últimos anos. Então, ele esteve em vários países, em muitos países, falando com pessoas que tenham conhecimento, que já passaram por aqui, que já moraram aqui, que são fora do país, e não pense que são poucos, não pense que é um Alan dos Santos, o Figueiredo, e mais o Lacombe, e mais a doutora Ludmila. Não. Tem o rapaz aquele que está lá na Espanha, que foi torturado, que teve uma cadeira de rodas, foi o primeiro que foi torturado durante anos, agora parece que já está caminhando bem, ou pelo menos está caminhando. Então, ele investigou, ele foi a fundo, ele mexeu nesse lodaçal, pegou essa lama toda, e todas as pessoas mergulhadas nessa lama, ou porque quiseram, ou porque foram jogadas nessa lama pelo Xandão, e falou com todas. Nos 5 continentes, ele falou com pessoas. Então, porque é riquíssimo o The Fake Judge. Não está ainda circulando aqui no Brasil. Ele pede, é preciso que se tenhamos, que ele tenha, né? Que nós consigamos fazer 3 milhões. 3 milhões do canal Sérgio Tavares, para que ele tenha relevância aqui e seja permitido que circule aqui no Brasil, na nossa internet,
eu não sei exatamente os termos técnicos adequados, mas eu digo na nossa internet, a maioria vai entender. Para que vocês abram ali, né, e tenham esse filme de horror, esse filme de terror, que desnuda toda a personalidade grotesca, perversa, toda a maldade, a malignidade desse ser abominável, que resolveu no momento de grande luz para ele, de grande escuridão para nós, resolveu se adorar do Brasil e mandar para o Brasil em todas as instâncias, de todas as formas, transformando todos nós reféns das suas maldades, da sua psicopatia, da sua falta de empatia, da sua falta de sensibilidade. Tudo, farta tudo que é bom nesse homem. Farta com R. Ele é uma fartura de coisas ruins. Então, procurem se informar, procurem, ele resumiu isso em cinco pilares que ele chama da desconstrução, que vem refletir a desconstrução do país que a gente tanto ama, o país que a gente vive hoje. Então, ele distinguiu da seguinte forma, esses pilares, ele dividiu em 5, número de 5. No primeiro pilar já vem a eleição de 2021, né? Já vem toda a maneira, o que eles tentaram fazer e fizeram, obedecendo, né, aquela ideia genial do Barroso, quando em 21 ele foi lá e comprou o Congresso, com dinheiro da esquerda americana. A USAID encaminhou essa grana. E ele não nega que ele pediu auxílio dos americanos para a eleição de 2022. Ele não nega, nunca negou. Não nega que pediu ajuda para os Estados Unidos, porque era esquerda. Hoje ele jamais pediria, porque os Estados Unidos hoje é direita. Agora, hoje, quando nós estamos recorrendo aos Estados Unidos para resolver os problemas que a esquerda deles causa a nós, eles, sem vergonhas, que são completamente desajustados moralmente, socialmente, espiritualmente, eles dizem que nós estamos cometendo um crime de lesa pátria, porque tem um nosso lá batalhando para que os Estados Unidos tire o Brasil. Isso é mentira, isso é um nojo. Esse homem está lá, ele é filho do presidente, tem a mesma coragem do pai, tem o mesmo denodo, tem a mesma vontade de salvar o Brasil que o pai dele, Jair Bolsonaro, tem. E se não fosse ele, não teria ainda havido nenhuma sanção para o cabeça de ovo, nenhuma, e nós estaríamos lá atrás, nós já andamos muito. E agora nós estamos na iminência, hoje ainda, amanhã quem sabe, mas assim, ó, nos dias de que tudo isso se desfaça. Que esse nó górdio, que está, é outra lenda que eu gosto de falar, mas agora como está terminando meu tempo, eu vou falar no nó górdio outra vez, amanhã talvez, amanhã não, segunda-feira. Bueno, sábado não tem programa, né, você sabe. Então, ele foi o boicote, né, ao voto impresso. Não ao voto impresso, seria assim um comprovante para o cidadão levar para casa, como a gente leva aquele selinho, né, comprovando que votou, com o comprovante do voto que ele deu. Aí ele foi lá e comprou o Congresso. O Congresso a gente entende. Câmara e Senado. Porque, infelizmente, nós temos, né, comparando, no Senado tem mais gente corrupta que na Câmara. Né, guardando as devidas proporções. E na Câmara são 500 e tantos, e nós o que devemos ter uns 350 a 400 corruptos. É mole. Veja essa importância da eleição do ano que vem, quando vocês forem assinar uma procuração para um deputado ou para um senador. Se ele já tem passado, vasculhe o passado dele. Está tudo na internet. De todos eles. Todas as vezes que cada senador safado e deputado federal safado votou contra o Brasil e a favor do cachaça. Porque o cachaça não é o Brasil. O cachaça não é o governo brasileiro. O cachaça é o desgoverno. O cachaça é o avesso, é o nosso negativo. É tudo que não presta. E assim é a cúpula brasileira. E vocês vejam cada escândalo que surge
De onde que veio? Qual é a origem? PT, 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 Partido das Trevas. Se vocês como continuar votando nessa gente, é porque vocês ou são ladrões, ou gostam, admiram. Os seus ídolos são ladrões. Senão vocês não estariam votando no PT, que é o Partido das Trevas. E esses demônios não estariam governando o Brasil do jeito que estão, ou desgovernando, como é melhor a gente dizer, porque é o que eles fazem. Então, é o INSS, está o irmão do cachaceiro. Agora lá em São Bernardo, só para citar os últimos, São Bernardo do Campo, prefeito do PT. E se vocês começarem a vasculhar em todos os escândalos de improbidade, de suborno, de tudo que é tipo de falcatrua, é sempre no Partido das Trevas. Então, está na sua vontade, está no seu desejo, na sua consciência, melhorar o Brasil ou não. E a melhora tem que ser agora. E nós temos que, a nossa batalha tem que continuar, porque não importa o que os Estados Unidos façam com alguns criminosos brasileiros, nós temos que batalhar pela nossa justiça, a verdadeira justiça. Nós temos que mudar o código eleitoral. Isso é uma pauta da qual nós não podemos abrir mão, porque se a gente marchar para uma eleição do jeito que marchamos em 22, vai ser mais do mesmo. Vão nos roubar de novo. E nós continuaremos sendo o paraíso dos ladrões e o Alibaba liderando o seu ministério de 40 ladrões. E o outro lá, que é o ditador, fazendo, né, o que ele bem entender. Hoje, já vou encerrar, tá, Gabriel? Hoje, por exemplo, correu a notícia de que a casa de 22 milhões de reais, não sei quantos milhões de dólares, do Barroso, né, já tá embargada. E os bens, que são milhões do Boca de Sapo, lá em Portugal, também já estão pesquisando no mundo inteiro. Estão pesquisando esses bandidos que ousaram um dia tomar conta do nosso país. Eu amo vocês. Eu só posso terminar dizendo isso e prometendo que continuarei na luta enquanto Deus me permitir. Enquanto eu tiver força. Eu estarei aqui alertando vocês, puxando vocês para o entendimento, para termos um país melhor. Para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, para quem vier depois de nós, para não ter vergonha de não termos feito nada nesse momento tão difícil para o Brasil. Até segunda, se Deus quiser. Mais uma vez eu agradeço a nossa amada Jussara Galto, diretamente do Rio Grande do Sul, com o seu comentário, com a sua aula de história, com a sua aula de economia, com a sua aula de política, ensinando os brasileiros, os gaúchos, os catarinenses a conhecer um pouquinho mais dos bastidores da política, dos bastidores da economia do Brasil e do mundo, né? Sempre é bom. E ela tem muita experiência, está de aniversário em breve aí, vai ser uma festa. Jussara Galto, muito obrigado, que Deus te abençoe.